E aí pessoal, sejam bem-vindos, esse aqui é mais um vídeo aí do Manual do Vini. E o tema hoje é bem direto, né? Por que comida no Brasil é caro? Bem, eu não vou perder muito tempo na explicação, já vou direto pro assunto. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva aí. Esse meu canal aqui é para ajudar pessoas, inclusive pessoas jovens, né, que estão desinformadas por aí, e mostrar os meus resultados até hoje, né, nos meus quase 30 anos de vida aí. Então, vamos lá, esse tema é um tema importante para todo mundo. Vou explicar de uma forma bem simples para que todos entendam por que comida no Brasil é cara. Bem, primeiro ponto, temos uma alta tributação. Então, o que é uma alta tributação, Vinícius? O governo brasileiro, pessoal, ele cobra muitos impostos em cima do que é produzido. Então, desde o cara que planta cenoura lá na terra, ele já paga ali um monte de coisa, de taxa, um monte de coisas para ter a oportunidade, né, para ter a permissão de fazer aquele plantio. Ele tem que pagar os salários dos funcionários que vai colher a cenoura, né? Suponhamos que ele tenha 5 funcionários lá, né? Então ele paga muitos impostos em cima desse funcionário. Isso desmotiva muito o pequeno investidor, né? Os salários e as regras da CLT são muito pesadas, né? Um funcionário que ganha R$2.000, ele tem um gasto, a empresa, de pelo menos 4.300, né, em cima desse funcionário. É uma média, tá, pessoal? Não é um valor exato. Um cara com salário aí de R$2.000, a empresa tem um gasto aproximado parecido com esse. Sem falar no demais, né? Então ele paga os impostos, paga o imposto para... Aí tem imposto sobre o lucro dele na venda. Então, para que esse produtor ganhe dinheiro com isso, ele tem que cobrar muito mais caro do que realmente vale essa cenoura, para que ele tenha o custo ali subtraído. Então pensa, essa cenoura já custa um pouco maior logo ali. E aí a gente tem um centro de distribuição, a logística. No Brasil, infelizmente, né, nós temos quase nada de ferrovias. Pessoal, ferrovia é o futuro, é um dos meios mais eficientes de transporte. Você leva toneladas e toneladas por um custo baixo. O que um vagão, um trem consome não é nem comparado, né, o que várias carretas aí consomem. E sem falar que hoje já tem locomotivas com combustão hidrogênio e outras coisas, né, fontes renováveis. Então é muito mais eficiente, isso não tem dúvida. E a grande questão é que nós temos esses impostos ainda no transporte, ou seja, no frete, e por fim até chegar isso no supermercado, que o supermercado também ele faz esse papel, né, de incorporar todos os produtos num lugar só, ele também tem que cobrar essa taxa dele devido aos impostos. Então vocês podem ver na tela aí um exemplo, né, de imposto sobre um sacolão ali que eu comprei, né, uns hortifrutis ali. Então R$25 foram mais ou menos aí 10% de imposto, né? Foram mais de R$2,50. Aí você vai falar, pô Vinícius, mas R$2,50, cara, nossa, que mesquinharia, né? Nossa, isso não é nada. Cara, agora pensa isso todos os dias em tudo que você compra. E isso aqui, pessoal, é um imposto só sobre esse produto, tá? Certos produtos têm um imposto de quase metade do valor. Chocolates mesmo, se você olhar entre parênteses nas notas, você vai ver que o valor é caro, tá? Impostos altos. Então tem produto que você paga quase 2 produtos, né, pelo imposto dele. Sem falar o resto que a gente sofre tanto. Tá, Vinícius, mas então qual é o problema disso, né? Imposto é ruim? Na verdade, pessoal, o imposto para um país sério, ele é bom. Um país sério que traz de volta um investimento para as pessoas, né? E como que é esse investimento? Em forma de estradas boas, em forma de parques para crianças, em forma de saúde para idosos, tudo isso, cara. Todos os benefícios que nós temos hoje, só que de qualidade. Pois nós sabemos que nós não temos benefício de qualidade. Nós não temos passe livre para ônibus é caríssimo. Quase o preço da gasolina, né, a passagem de ônibus. Ou seja, se você andar de moto é mais barato, né? Saúde pública, né, o SUS é infelizmente muito precário, não dá conta de atender todas as pessoas. E aí a gente pensa, né, se tá ruim com ele, imagina sem ele, né? Então é uma situação muito complicada. E sem falar as outras demais 1000 coisas aí que nós temos como brasileiros que não prestam, né? Ou são de péssima qualidade. Então isso tudo, pessoal, faz com que a comida, isso nós estamos falando tudo isso só sobre comida, né? Sobre arroz e feijão, faz com que tudo isso seja caro. Segundo ponto, exportação em massa. E aí entra uma grande frase aqui, né? Mas eu não como dólar, eu não ganho dólar, por que eu tenho que ficar preocupado se o dólar está caro? A economia vai bem. Não adianta se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Porque sem oxigênio, o dólar ele vai ficar ali sozinho voando.
É porque, pessoal, como funciona as exportações do Brasil? O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities. E o que são commodities? Commodities são todos os produtos brutos que são retirados da natureza, sejam de forma natural ou sem laptação. Então, por exemplo, ferro, né, o minério de ferro, arroz, soja, leite. Então, vou dar um exemplo, né? O ferro é extraído e ele é extraído de forma bruta. E depois ele volta para nós, né, no mercado como prego, como latarias, né, como qualquer outro material que seja feito de aço ou ferro, enfim. Carne bovina, né? Carne bovina é exportada e depois ela vira outros produtos, né? Vira carne moída, vira patê, sei lá, vira tudo quanto é produto aí de carne que a gente tem. Então todos esses itens que são brutos, né, que são extraídos da matéria-prima e depois são exportados, eles são vendidos todos a dólar, porque o dólar ainda é a moeda mais forte no mundo. No momento que for a moeda da Rússia, vai ser vendida em moeda russa, né? No dia que for a China, vai ser vendido tudo em moeda chinesa, que eu esqueci o nome agora. Enfim, e isso porque traz esse livre mercado. Então o cara que vende, ele tem essa disponibilidade de ter dinheiro para outras coisas. Então ele compra matérias em outro valor que não seja real. E qual é o problema disso para nós brasileiros? Quando o item é exportado num preço muito mais alto, porque o dólar sobe, o que acontece quando o dólar sobe? A moeda ela sobe uma inflação, ou seja, passa a valer menos aquelas moedas mais baixas, e aí as moedas mais altas passam a valer menos ainda. Então é como se fosse um degrau. Ela faz assim. Então, antes $100 você comprava muita coisa, hoje $100 você compra pouca coisa. Isso é para tirar dinheiro de mercado, pessoal. A inflação ela serve para segurar ali o gasto demasiado. Então, quanto mais gente tem dinheiro, menos o dinheiro vale. Por isso que por isso todo mundo não pode ser milionário. Se todo mundo for milionário, 1 milhão não vale nada. 1 milhão é R$1, entendeu? É assim que funciona a economia. E aí, pessoal, por que isso acontece então com o dólar, né? Com o país nosso? Porque quando tem variações externas, as nossas commodities, nossas comidas, tudo é vendido em dólar. E aí, óbvio que os caras preferem vender em dólar do que para o Brasil. E aí entra uma outra questão, né? As políticas nossas de preço interno, aí é de fato os governantes, né? Eles não estimulam isso, cara. Eles não estimulam, pelo contrário, né? Isso só piora devido aos outros pontos que eu falei anteriormente. Então, acaba que quando uma pessoa, né, um produtor vai vender toneladas e toneladas de arroz em dólar, nós sofremos essa variação, porque ele também vai fazer o mesmo preço para o valor interno brasileiro. E esse preço acompanha o preço do dólar. Então, se fica mais caro no dólar, vai ficar muito mais caro no real. Não existe dois preços do tipo mais barato para o real e mais caro para o dólar, sabe? É uma coisa meio que unificada. E isso depende diretamente de políticas, né? Depende de governantes. Bem, então essa aí foi uma explicação muito rápida. Eu não sou um especialista profundo no assunto, eu estudei para poder dar um exemplo muito fácil aqui para vocês, tá, pessoal? Esse conteúdo aqui é um conteúdo, entre aspas, direcionado para pessoas que têm pouco entendimento sobre o assunto. Se você é um especialista e sentiu que eu falei coisas muito rasas, pode deixar aí no comentário, porque eu tenho outros conhecimentos um pouco mais aprofundados, mas eu não quero ser profundo demais, porque isso pode deixar as pessoas ainda mais confusas. Então, basicamente, esses foram os tópicos, né, do porquê comida no Brasil é tão caro. E a tendência, pessoal, é que fique cada vez mais caro. A inflação subindo, ou seja, a inflação sobe, o real fica cada vez mais barato, né? Tem uma imagem icônica aí da Coca-Cola, né, desde os anos 2000 lá, quando ela era comercializada até hoje em dia, né? Então, uma Coca-Cola grande de R$2 e hoje em dia nenhuma coquinha é R$2. Isso é inflação. O produto que você compra é cada vez menor, cada vez, entre aspas, pior, por um preço barato, né? Que antes era o mesmo preço que você comprava o maior, hoje você compra o pequeno. Então a moeda, com o tempo, ela perde valor. Então R$2 agora passa a ser 20 centavos, entende? Não que, de fato, a moeda, né, a nota de R$2 vai virar 20 centavos, não é isso que eu quero dizer. Mas as mesmas coisas que você comprava lá atrás com 20 centavos, hoje você compra com R$2. É isso que eu quero dizer. E isso é um problema, tá, pessoal? Isso é um problema e isso depende diretamente das políticas econômicas e dos nossos governantes. Bem, esse aí foi um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí do Manual do Vini. Então deixem no comentário se vocês acham que eu fui muito raso ou não. Espero que
vocês acompanhem aí que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Até mais, aquele beijo, abraço.